Olá, aluno, seja muito bem-vindo a essa terceira teleaula da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva, e nós vamos trabalhar nesse nosso encontro com o tema recrutamento e seleção. Então, vamos falar a respeito da gestão de pessoas e falando desse processo, que é um processo que inicia ali, né? Todo o trabalho na gestão de pessoas, a gente pode dizer que inicia por esse processo, que é trazer pessoas para trabalhar dentro de uma instituição, dentro de uma organização, como, por exemplo, a escola. Então, convido você ao quadro, onde nós vamos ali passar, né, como sempre, o resumo desse nosso encontro, mas já convido você para essa questão, né? Coloco essa questão aí para você. Por que o gestor escolar, ele precisa estudar sobre recrutamento e seleção, né, dentro aí da gestão de pessoas, né, dentro desse contexto da gestão de pessoas? E nós vamos, então, abordar, né, essa resposta, né, dessa questão ali no quadro. Vamos lá, então. Bom, primeiro, é importante que ele conheça o conceito de recrutamento e seleção, né? Então, porque recrutamento e seleção está dentro do processo de agregar pessoas. Então, lembra sempre que processo, né, o processo, ele tem aí uma relação com o quê? Né? Ele tem uma relação com várias atividades, né, que são executadas. Então, recrutamento e seleção é um processo e que visa justamente esse objetivo de trazer pessoas para dentro da organização para trabalhar. Então, a gente tem que conhecer esse conceito, né? Por que recrutamento e seleção? Conhecer também a importância do planejamento do recrutamento. Sempre, né, nós vamos aí trabalhar com a questão do planejamento, né? Não é só ir lá e realizar uma atividade, né? A gente tem que planejar, lembrando sempre que gestão envolve, então, outras atividades além da execução, né? Tem o planejamento, tem a organização, direção e controle. Lá no quadro ainda, um outro aspecto é que é importante que você conheça as etapas do processo de seleção. As etapas da seleção. Tem etapas? Tem, né? E esse processo, né, ele é muito importante porque a gente vai planejar quem serão as pessoas que irão compor o quadro de pessoal da instituição, não só, né, no dimensionamento da quantidade, né, de quantas pessoas serão, porque isso também envolve o planejamento, né, de quantas pessoas eu preciso ter ali na minha instituição, né, na minha organização, mas eu também preciso pensar nesse aspecto qualitativo, né? Quais são ali as competências, o que é necessário que essa pessoa apresente para poder, então, preencher essa vaga, né? Para ocupar uma vaga dentro daquela instituição. E ali no quadro, ainda contextualizando, também é importante compreender a importância do planejamento, então, nesse processo de agregar pessoa. É necessário pensar sobre quais, por exemplo, são os requisitos necessários para preencher uma vaga. Todo o processo, ele deve ser conduzido com o objetivo de encontrar o quê? Né? O melhor profissional. O melhor profissional no mercado, né, para o preenchimento daquela vaga. Então, voltando ainda no quadro, aqui, então, conhecer a diferença, porque é diferente, né, o recrutamento e seleção, são etapas diferentes desse processo de agregar pessoas, devem ser planejadas de uma maneira também diferente, né? E também estudar sobre as fontes de recrutamento e os métodos, as técnicas que podem ser utilizados para a escolha da melhor pessoa para a vaga. Então, eu vou ter dois processos aqui dentro do agregar pessoas, que é recrutar e depois selecionar. O nome já ajuda a gente a pensar, né, qual será a diferença aí, né, entre recrutar e depois selecionar. Então, é atrair pessoas, né, para querer trabalhar naquela instituição, e depois que eu atrair, que eu tenho lá um número, né, de pessoas interessadas, eu vou então selecionar aquela que é melhor. E assim você pode compreender aí sobre essa contextualização. Planejamento do processo de agregar pessoas. Como que é, então, esse planejamento, né? Então, o planejamento ele é importante, porque é aquele momento onde nós vamos pensar primeiro, estruturar, né, através desse pensamento, como que a gente vai realizar a ação, né, a ação de trazer as pessoas para dentro da empresa. Então, o planejamento ele é muito importante.
E é um processo, uma etapa aí que muitas vezes dentro né, das organizações se queima etapas, né? Então isso leva a organização a correr um risco muito grande de contratar alguém inadequado, né? Às vezes numa pressa, numa ansiedade, numa emergência, e se queimam essas etapas, né? Ou também, muitas vezes, por não saber como, né? Como que eu faço isso? Então, lá no quadro, esse planejamento do processo de agregar pessoas, para um processo de recrutamento e seleção que gere resultados satisfatórios, é preciso não só planejar, mas como definir essas etapas do trabalho, né? O que eu vou fazer primeiro, qual que é o objetivo disso que eu vou fazer, o que eu espero, né, de resultado, qual será a etapa seguinte, sempre com esse objetivo de atrair, né, e de selecionar aí, de contratar o melhor profissional para aquela posição dentro da organização. Então, lá no quadro, como se inicia então esse processo? Bom, a gente pode iniciar esse processo basicamente quando um desses dois eventos ele acontece. Então, a gente vai ter a necessidade de contratação de alguém quando uma vaga é aberta, né, que pode ser para aumentar o quadro de colaboradores, ou para substituição de um colaborador que foi promovido, que foi demitido, que foi, então, transferido. Então, a gente pode pensar, será que é possível planejar, né, esses acontecimentos, assim, antecipar, né, é possível, né, a gente antecipar esses acontecimentos e daí fazer um planejamento, né, de como que a gente vai, então, atuar quando isso acontece? Bom, é possível, né, a gente pode já deixar isso planejado, né, organizado ali, o que a gente vai fazer quando alguma dessa situação acontecer, quando eu precisar, então, colocar alguém, né, numa determinada posição dentro da empresa. Então, lá no quadro, falando ainda do planejamento do processo de agregar pessoas, ao realizar o planejamento, não se está escolhendo as decisões do futuro, mas as implicações futuras de decisões presentes. Então, assim, quando a gente vai planejar, a gente vai pensar quais são as implicações que as decisões que eu estou tomando agora, ela terá no futuro. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer para poder, quando surgir uma vaga, o que eu vou fazer para poder colocar uma pessoa nessa vaga. Então, no processo de agregar pessoas, o ideal é refletir sobre as necessidades e planejar as contratações futuras, né? O ideal é fazer isso, o ideal é que eu pense, né, nesse cenário futuro, né, da minha instituição, lá que seja a escola, o que eu vou precisar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, né? Quando a gente fala, então, desse planejamento, se pensa muito no longo prazo, nesse planejamento estratégico, né? Então, como que essa instituição ela quer estar daqui a 5 anos? Quais são os profissionais que ela vai precisar ter no seu quadro de profissionais? E já fazer um planejamento da alocação, né? De como que ela vai alocar, então, essas pessoas dentro da organização. Mas lá no quadro, falando então desse processo, para que a Venato, trata-se de antecipar a força de trabalho e os talentos humanos, né, necessários para a realização de ação organizacional futura. E para a Dutra, né, o Joel Dutra, que também é outro autor importante dentro da área de gestão de pessoas aqui do Brasil, trata-se de decidir a quantidade e a qualidade. Então, não é só a quantidade, mas a qualidade diz respeito às competências, né, que esse profissional precisa ter. Tá? Então, as competências que ele precisa ter, necessárias para cada uma das áreas da empresa. Este é o recrutamento planejado e alinhado às estratégias, né? Então, ele precisa estar ali, é muito importante que ele esteja alinhado às estratégias da empresa. Essa estratégia, então, é isso, né? O que eu pretendo fazer e como que eu pretendo estar daqui a determinado tempo. Mas nem sempre é possível planejar, né? Então, vamos lá no quadro para a gente falar de algumas situações onde o planejamento não é possível. Por exemplo, quando a gente tem, né, uma emergência, quando ocorrem, por exemplo, situações imprevisíveis, como perda inesperada de um funcionário, demandas que precisam ser atendidas com urgência, né? Então, às vezes, eu preciso atender uma demanda ali de uma forma urgente, algo inesperado, né? E também uma outra situação que está ali no quadro, que é também emergencial, né? É quando eu tenho uma obrigação legal.
Então, muitas vezes, na escola, por exemplo, ela deve, né, ali obedecer e seguir diretrizes, né, que são estabelecidas, então, por exemplo, pelo Ministério da Educação, né? Então, essa obrigação legal, ela pode vir numa condição como essa, casos específicos, né, quando a legislação determina que as organizações contratem pessoas com necessidades especiais, para compor cotas, né, ou quando muda a legislação e há a exigência da contratação de um novo profissional, de um tipo de profissional que a escola ainda não tinha, né, e que não era exigido e que agora passa a ser exigido. Obviamente que quando leis assim são implementadas, elas também, né, dão ali um tempo para que as instituições possam se adequar. Mas então esses são os casos, né, que a gente pode aí pensar nesse processo, nesse planejamento desse processo de agregar pessoas. Recrutamento. Vamos agora falar do recrutamento propriamente dito, né? Então, entender um pouco desse conceito do recrutamento. Então, lá no quadro. Bom, o recrutamento, a gente pode entender ele como um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar um cargo dentro da organização. Então, tem algumas palavras aqui que são muito importantes. Então, é um conjunto de procedimentos, não é um procedimento só. E é para atrair. Então, nesse momento, eu vou atrair candidatos que podem ser contratados, né? Podem ter as qualificações que a gente precisa. Bom, então, nesse momento, não é ainda o momento de eu escolher quem vai ser contratado, né? Então, muitas vezes, nas organizações, esse processo é atropelado, porque no mesmo momento que a pessoa está ali, né, recebendo os currículos ou alguém, né, que queira ali se candidatar para a vaga, muitas vezes o gestor ele já faz ali, né, uma análise na frente da pessoa e acaba decidindo ali naquela hora. Então, isso deve ser evitado, porque esse tipo de decisão, ela deve ser pensada, né? Ela deve ter sido planejada, suas etapas, tá? Então, não pode ser feita dessa forma. Então, ainda ali no quadro, isso evita que eu contrate uma pessoa inadequada, né, para a função e que eu só vou perceber depois, né, que ela já tiver trabalhado um tempo na empresa. E isso vai trazer para mim um custo, né, custo de tempo, custo financeiro. Então, diz respeito o recrutamento ao anúncio da vaga. Então, é o momento que eu vou anunciar a vaga, não é o momento que eu vou escolher quem que eu vou contratar. Então, o recrutamento é esse conjunto de procedimentos que visa eu atrair esse colaborador, né, esse futuro colaborador, esses candidatos potenciais. Então, eu posso fazer isso de 3 maneiras. Eu posso fazer o recrutamento interno, eu posso usar o recrutamento externo ou o recrutamento misto. Então, nós vamos aqui falar de cada um desses tipos de recrutamento, o que eles são e quais são as suas vantagens e desvantagens. E a gente vai começar pelo recrutamento interno. Não só vantagens e desvantagens, mas alguns cuidados que a gente precisa ter para que isso funcione. E esses cuidados, eles dizem respeito também às políticas, né, que a empresa deve adotar em relação à gestão de pessoas. Então, lá no quadro, vamos falar primeiro do recrutamento interno. E aqui, então, falando de vantagens, essa flecha para cima significa, então, quais são as vantagens do recrutamento interno e a flechinha para baixo, quais seriam as desvantagens. Bom, quando eu recruto internamente, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando pessoas, anunciando aquela vaga dentro da minha empresa, dentro da minha organização, dentro da minha escola. Então, essa forma de recrutar, ela é mais econômica, ela é mais rápida, né? Porque eu não vou precisar, de repente, anunciar essa vaga num jornal, né? Num local onde eu vou precisar pagar. A questão da proximidade, né? Essas pessoas estão próximas ali, então esse candidato ele é conhecido, ele conhece a empresa. Também isso, uma vantagem também do recrutamento interno é que isso melhora a motivação das pessoas, porque elas percebem que quando existe uma oportunidade dentro da empresa, isso é aberto para as pessoas que já estão ali. Então, vou precisar contratar alguém, tem sempre uma possibilidade de alguém de dentro, de ser alguém da própria empresa, né? E isso pode levar, por exemplo, a uma promoção. Quais são as desvantagens? Por exemplo, a falta de renovação de ideias, porque eu sempre vou estar ali com as mesmas pessoas, né? Trabalhando, então, na empresa. A dificuldade da área em liberar o colaborador. Aí, isso é importante, então, por exemplo,
essa dificuldade, essa desvantagem aí, é importante a gente pensar em relação às políticas, né, de gestão de pessoas e que isso fique muito claro, né, qual é a política que a empresa adota em relação a isso. Então, a política, ela nos dá a direção, né, do que fazer. Então, ela é possível, a gente tem aqui na empresa uma política de fazer o recrutamento interno e de dar essa oportunidade para as pessoas se candidatarem para as vagas. Então, eu preciso também ter uma diretriz de como que essa pessoa, o que ela deve fazer quando ela se interessar por uma vaga em relação ao gestor dela. E o que o gestor dela também deve fazer. Né? Então, deve ser sensibilizado para que as pessoas não minem, né, essa oportunidade do crescimento, né, ou de perder esse colaborador, por exemplo. Bom, então ali no próximo quadro nós vamos falar a respeito desse recrutamento externo, né, o recrutamento externo também falando a partir das vantagens e das desvantagens. Então, o recrutamento externo é quando eu anuncio essa vaga fora da empresa e busco candidatos que estão fora da empresa. Então, a vantagem inclui a renovação de ideias, né, porque eu estou trazendo pessoas de fora, que podem aí ter outros conhecimentos, outras experiências, né, de trabalho. O melhor atendimento, muitas vezes, do perfil daquela vaga. E quando as vagas são para atender áreas novas, então, muitas vezes, eu ainda não tenho aquele profissional, aquele perfil de profissional dentro da minha instituição. E eu preciso realmente trazer alguém de fora. Bom, quais são as desvantagens? Uma desvantagem é a desmotivação, né? Porque as pessoas pensam assim, poxa, por que não deu oportunidade para alguém que está aqui? Um aumento do custo operacional desse recrutamento, porque muitas vezes vou ter que divulgar essa vaga fora e às vezes tem que pagar, né, para esse local onde eu vou divulgar. É mais demorado, né? E maior chance de erro quanto às expectativas. Maior em relação ao quê? Né? Maior em relação, por exemplo, ao recrutamento interno. Quando eu já conheço aquela pessoa que vai trabalhar, ou que já trabalha ali, né? E nós temos também ali um último, que é o recrutamento misto. Então, vamos lá no quadro, voltando de novo no quadro, falar um pouco aqui do recrutamento misto. No recrutamento misto, a empresa lança a mão das duas formas simultaneamente. Então, ela vai oferecer essa vaga dentro da empresa, né? Ela divulga a vaga ali internamente e, ao mesmo tempo, externamente. É recomendado quando precisa preencher a vaga com certa rapidez, porque daí eu vou ter um maior número, né, de pessoas ali de uma forma bem ágil, né? E de acordo com o que a Venato, o ideal é que cerca de 10 a 20% das vagas sejam preenchidas por pessoal externo. Por que isso? Né? Justamente para trazer essa renovação de ideias, né? Para trazer arejar, né, a empresa em relação mesmo ao status quo, né, para que a gente não fique sempre fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Então, trazer pessoas de fora pode também contribuir para a renovação dessas ideias, né? E, então, é muito importante que a gente pense em cada um dos tipos de vagas, né, que vai existir dentro daquela organização e como que a gente vai proceder, né, com esses tipos de vaga em relação ao recrutamento. Tá? Então, fazer esse planejamento. A gente pode ter para vagas operacionais, para vagas gerenciais, né, para os tipos de vagas também podem ter tipos de recrutamento diferentes. E assim você pode entender um pouco melhor esse conceito de recrutamento. Fontes de recrutamento. Vamos falar agora a respeito das fontes de recrutamento. Aonde que eu posso ir buscar pessoas que sejam potencialmente, né, qualificadas para o preenchimento de uma vaga na minha organização? Então, a gente também tem aí uma diversidade de fontes que a gente pode utilizar e também isso precisa ser planejado. Tá? Então, vamos lá no quadro. Bom, no recrutamento interno, né, e essas fontes de recrutamento vai depender do tipo de recrutamento. Então, aqui no recrutamento interno, eu vou divulgar essa vaga internamente dentro da empresa. As formas de divulgação mais comuns são essas, né? Num quadro de avisos. E quando a gente vai divulgar a vaga também, a gente precisa sempre pensar no seguinte, né? Eu vou, então, colocar esse anúncio da vaga num local, né, ou vou utilizar uma forma aonde o maior número possível de pessoas que possam preencher aquela vaga, elas tenham acesso a essa informação. Então,
Um quadro de avisos, né? Às vezes eu posso colocar lá num quadro de avisos, num local onde as pessoas circulem, por exemplo, lá onde elas tomam café, né? No vestiário, no refeitório, né? Que fique bem visível para todos os colaboradores. Eu posso também fazer uma comunicação interna dirigida. Essa comunicação, muitas vezes, eu posso fazer através do e-mail. Mas, às vezes, nem todos os colaboradores, no dia a dia do trabalho dele, ele acessa ou ele tem, né, esse contato ali com o e-mail ou com, né, o computador. Então, por isso, às vezes, o quadro de avisos é uma boa. Consulta no banco de talentos, né? Então, a empresa ela pode ter ali um banco já de talentos. Uma divulgação em periódicos, né, especializados, às vezes num jornal do sindicato, de uma associação. Uma reunião específica, né? Então o gestor também da área, ele pode, por exemplo, divulgar isso para os colaboradores que trabalham com ele. Então, obviamente que aqui a gente está falando então do quê, né? De esse recrutamento interno. Então, quando eu falei, por exemplo, do jornalzinho do sindicato, às vezes não para o recrutamento interno, né, mas para o recrutamento externo. Mas, às vezes, eu tenho algum tipo de periódico que circule internamente na empresa, né? Algum tipo de jornal ou de periódico que circule internamente na empresa. Bom, então vamos falar agora do recrutamento externo. Então, vamos lá. Para preencher a vaga, realizando o recrutamento externo, as fontes são múltiplas e variadas. Então, a gente pode ter, por exemplo, a apresentação espontânea. O que é a apresentação espontânea? Então, vamos pensar que é o recrutamento externo, né? Então, eu estou divulgando essa vaga externamente. Eu posso ter essa apresentação espontânea que, na realidade, né, eu lá não posso até nem ter vaga nenhuma, mas eu coloco lá, né, essa maneira de receber esses candidatos que espontaneamente vêm, né, na empresa para oferecer o trabalho dele. Então, se apresentar espontaneamente através de canais disponibilizados pela organização. Então, tem essa figurinha aqui, né, do trabalho conosco. Muitas vezes, se a organização ela tem um site, né, a empresa lá, por exemplo, a escola, né, uma escola privada, ela tem lá um site e tem lá, né, na página dela um trabalho conosco. Então, o candidato ele pode espontaneamente ir lá, clicar lá no trabalho conosco e informar, né, colocar ali os dados dele, inserir o currículo dele, né, as informações para uma possível vaga. Tá? Então, essa é uma apresentação espontânea. Uma outra forma também pode ser através da indicação de funcionários. Tá? Então, um funcionário que já trabalha ali, ele pode indicar alguém de fora da empresa. Então, a política da empresa deve estar muito clara em relação a isso. Tá? Então, isso deve ser uma política da empresa. Então, que direciona, que dá diretriz, né? Se a empresa, ela utiliza esse tipo esse tipo de fonte de recrutamento, a indicação. E o perfil da vaga também para não gerar insatisfação. Tá? Então, assim, por que isso, né? Deixar muito bem claro para os colaboradores se a empresa utiliza esse tipo de recrutamento, a indicação, se pode ser indicação, por exemplo, de parente, né? Se pode trabalhar dentro da empresa pessoas né, que sejam da mesma família. E o perfil da vaga precisa estar muito bem claro né, quando é indicação, para não causar essa insatisfação do tipo, olha, indicar alguém que não vai se encaixar com o perfil daquela vaga. Né? Então, ver se isso realmente está bem de acordo. Então, é possível lançar mão também desse tipo de fonte de recrutamento externo. Mas vamos voltar lá no quadro. Falando ainda do recrutamento externo, para preencher a vaga, realizando o recrutamento externo, as fontes, então, são múltiplas e variadas, e nós podemos ter aqui também outros tipos de fontes, né? Que são o intercâmbio com outras empresas, tá? Então, isso muitas vezes acontece, né? Eu vou, então, conversar com o RH ou com o gestor, né, de outra empresa. Esse intercâmbio pode acontecer na indicação de profissionais. Eu posso também utilizar, então, consultorias, né? Então, empresas de recrutamento e seleção que vão, então, que têm bancos, né, de talentos, que podem buscar essas pessoas no mercado e trazer para mim, né, uma quantidade aí de pessoas que poderiam ser potenciais, né,
para preenchimento daquela vaga. Então, também, eu estou utilizando aí alguma fonte de recrutamento externo, né? E essas empresas, elas já possuem ali um banco, né, de currículos. Voltando, então, no quadro, uma outra possibilidade né, nesses contatos e convênios com escolas e universidades, tá? Então, também, né, eu posso lá entrar em contato, né, com escolas, com universidades, se for, por exemplo, uma vaga de estágio, né, pode ser também com essas empresas que trazem ali, né, oferecem, né, esses estagiários ali através de convênios também com escolas e com universidades. Também, né, as organizações elas têm utilizado, né, muito também as redes sociais, né, às vezes redes específicas, né, quando a gente fala de rede social, por exemplo, a gente tem o LinkedIn, que é uma rede social específica, né, que trabalha onde as pessoas ali colocam os seus currículos e fazem contatos muito mais nesse âmbito com o objetivo profissional. Então, também, né, é uma fonte de recrutamento. Eu posso ir ali e buscar esses possíveis candidatos para o preenchimento de uma vaga dentro da minha empresa. Então, perceba, aluno, que ainda nesse momento é recrutar. Ainda eu não estou selecionando e não estou contratando. Eu só estou buscando quais são aqueles possíveis candidatos. E assim você pode entender melhor aí as fontes de recrutamento. Vamos agora para uma situação problema, né? Há ali o planejamento, né? O plano de recrutamento da empresa Empório Urbano. Então, a empresa Empório Urbano, ela é uma empresa que comercializa games eletrônicos, administrada pelo seu Rui, que é o diretor, uma empresa familiar, que tem muitos jovens, né, no seu quadro de funcionários. Então, vamos lá no quadro para ver qual que é o desafio. A empresa Empório Urbano, ela precisa contratar mais colaboradores. E você, então, precisa estruturar como será esse recrutamento da Empório Urbano, né? Como que eles vão fazer ali para planejar esse processo de recrutamento, para atrair esses candidatos para a organização. Então, primeira questão, né? Por que recrutar? Né? Por que eu preciso fazer isso de uma maneira separada? Né? Por que eu preciso primeiro recrutar para depois selecionar? Então, vamos lá para poder explicar aí para o seu Rui resolver essa situação dele, né? Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é organizar e definir essas etapas de recrutamento. Então, o que seria esse organizar? Bom, uma das primeiras coisas que o seu Rui vai precisar fazer, né, antes mesmo do recrutamento, é ele definir o perfil da vaga. Sem esse processo ter sido feito anteriormente, vai ficar muito difícil ele divulgar essa vaga, né, de uma maneira correta. Então, se ele nem mesmo ele tem muito ao certo, né, ali, o que esse profissional precisa ter para poder, então, assumir essa posição dentro da empresa dele, muitas vezes ele vai divulgar essa vaga de uma maneira equivocada, né, e vai atrair pessoas que não são aquelas pessoas realmente que poderiam se encaixar naquela vaga. Bom, então ele precisa organizar isso, ele vai precisar planejar também. Então, vamos lá no quadro. E vai precisar definir essas etapas do recrutamento. Então, essas etapas, o que é? Né? A pessoa vai precisar preencher uma ficha, encaminhar um currículo. Quais são essas etapas do processo de recrutamento? Sempre que há necessidade de contratar um profissional, é preciso atrair pessoas para trabalhar na empresa, né? Então, ele está atraindo alguém para trabalhar na empresa. Então, essa maneira dele também realizar o processo, né? Como que ele vai divulgar a vaga, de que forma, né? Ele tem que pensar nisso. Que pessoas que vão ver esse anúncio, né? Como que vai ser isso? Então, voltando no quadro, é preciso ter uma variedade de pessoas para passar para a etapa de seleção. Então, também, ele não pode ficar ansioso, né, e já ali querer fazer entrevista ou selecionar a primeira pessoa que aparecer. Então, nesse processo de recrutamento, ele também tem que pensar nessas etapas e no tempo,
né? Então, quanto tempo ele vai dispor ali para que as pessoas possam se candidatar àquela vaga, né? Ele vai abrir um canal para que as pessoas possam, então, se candidatar e em quanto tempo, né? Quanto tempo ele vai começar esse processo. Então, ele tem que pensar, tem que atrair o maior número possível de candidatos. Voltando no quadro, bom, é interessante utilizar estratégias que possam abranger o maior número possível de candidatos, né? Por quê? Porque isso vai dar mais possibilidade, né? Maior número de candidatos, aumenta essa possibilidade dele encontrar o melhor profissional. Também, uma outra questão, né, importante aí, que a gente pode pensar, é que o seu Rui, ele trabalha, então, numa empresa de tecnologia. E ele precisa, então, pensar nessa forma, né, de atrair esse profissional da área de tecnologia. Então, as empresas estão cada vez mais utilizando os recursos de tecnologia também no processo de recrutamento, né? Então, de que maneira que ele vai divulgar essa vaga? Algumas empresas estão também muito ali preocupadas em atrair pessoas que tenham, né, alguma identidade, né, não só com a empresa, mas com a cultura da empresa. E muitas vezes algumas empresas elas não divulgam o nome da empresa, elas divulgam e teve uma grande empresa que ela fez isso, né? Ela não divulgou o nome e nesse processo de contratação, que foi o processo de contratação de trainee, ela divulgou somente os seus valores, né? Divulgou qual que era a área de atuação dela, o tipo de profissional que estava buscando, mas divulgou os valores da empresa. Por quê? Porque eles queriam atrair aqueles candidatos que se identificassem com os valores e com a cultura da empresa. Então, como era uma grande empresa, e muitas vezes é uma empresa, pode ser, por exemplo, uma escola, né, que tem ali assim, uma imagem muito boa no mercado e as pessoas se interessam em trabalhar lá, porque é um bom local para trabalhar. Então, vai ter uma quantidade muito grande de profissionais querendo trabalhar naquela empresa, mas que não necessariamente são profissionais que se identificam, né, com os seus valores, com a cultura. Então, ela procurou justamente fazer isso, não divulgar o nome, né, porque senão ia ter uma grande quantidade de pessoas querendo trabalhar ali em função, né, do status da empresa e tudo mais, mas, né, buscando essa identificação com os seus valores, né? Então, alguém que realmente, né, tivesse essa identificação com aquilo que era o que eles estavam buscando no mercado. Bom, então o seu Rui, ele tem que pensar nisso, né? De que forma que ele vai atrair essas pessoas com o perfil que ele deseja, e não só o perfil de comportamento, né, de conhecimento, aliás, e de experiência, mas também nessa parte das atitudes. Então, buscar, né, um profissional adequado e fazer isso de uma forma também planejada e por etapas, muito bem planejado. Então, assim você pôde ali auxiliar o seu Rui nesse processo. Bom, chegamos agora nesse momento, né, de interação, que eu convido você, aluna, a participar então desse nosso encontro, enviando dúvidas, comentários, né, se você quiser ir fazer comentários a respeito do que a gente viu até aqui, como que você relaciona isso com a sua realidade profissional, né? Então, espero que você encaminhe aí suas dúvidas e comentários e daqui a pouquinho eu volto.
Então, pessoal, não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário. Então, a gente já vai retomando e, assim, só fazendo uma observação para vocês, que muitas vezes, né, dentro aí do contexto escolar, a gente tem escolas públicas, né? E essas escolas públicas, a gente pode pensar, então, como que funcionaria, né? Tem recrutamento? Tem, né? Porque através do edital, por exemplo, de um concurso, essa é a forma de recrutar, né, profissionais que vão se candidatar para aquela vaga. E a questão do recrutamento também no edital, né, além de ter que obedecer às leis, tudo certinho, também é importante, né, a construção desse edital para que essa vaga seja bem disponibilizada, as informações, para atrair os candidatos, aqueles candidatos que podem realmente preencher aquela vaga. Então, tem que ser muito bem detalhado quais são os requisitos, né, e a divulgação desse edital também, né, da forma mais ampla possível para democratizar também esse processo. Bom, e também eu gostaria de falar para vocês que hoje, né, a gente vai ter lá no final desse nosso encontro outro momento de interação. E além de vocês poderem esclarecer dúvidas e comentários, a gente também vai ter o Kahoot. Então eu já queria deixar ali para vocês no quadro o código do Kahoot, para que vocês já anotem aí, né, e vai deixando ali engatilhado, porque lá no final desse nosso encontro a gente vai ter esse momento de interação. E como a gente trabalhou também ali na nossa aula atividade, né, o Kahoot também é um exemplo de gamificação, né, onde a gente pode trabalhar aí através de um jogo, né, a gente vai falar aqui do processo de seleção e também, né, a gamificação ela pode ser aí uma técnica utilizada dentro do processo de seleção. Então vamos seguir com esse nosso encontro. Seleção de pessoal. Vamos falar agora do processo de seleção. Vamos lá no quadro. Entender melhor, né, o que é essa seleção. Vamos lá então no quadro. De acordo com o Chiavenato, né, lá no quadro, o processo de seleção ele é um processo decisório. Então aqui também, através dessa figura que eu trouxe para vocês, já dá uma ideia para a gente, né, que o recrutamento, olha, eu procuro o maior número possível de candidatos, então está aqui, né, na boca, uma boca bem grande para caber muita gente, mas depois eu vou afunilar isso, né, para selecionar, então muitas vezes um candidato, vai depender do número de vagas que eu tenho para aquela posição. Então eu parto lá de uma quantidade muito grande para daí fazer ali um processo que vai decidir, então um processo decisório, de quem vai ser aquela pessoa que vai preencher aquela vaga. Mas como que eu faço esse processo? Né? É pela intuição? Né? Não, eu vou ter que me basear em dados confiáveis, né? Informações confiáveis, para agregar talentos e competências capazes de contribuir ao longo prazo para o sucesso da organização. Então, eu tenho que me amparar em dados confiáveis. E o que são esses dados confiáveis? Bom, primeiro, da minha própria empresa, né? Eu preciso ter o perfil daquela vaga, preciso confiar naquilo que está ali estruturado. Então, não pode também ser algo muito intuitivo, né? Eu preciso formalizar isso através, então, de quais são os conhecimentos, habilidades, quais são as atitudes, né, necessárias para que essa pessoa possa ocupar essa vaga dentro da minha empresa. Para que essa vaga existe? Né? Para que esse cargo existe dentro da organização? Então, eu tenho que confiar nesses dados. E outros dados confiáveis, que são aqueles que a pessoa que se candidatou, ela vai oferecer, vai fornecer. Então, eu também tenho que fazer essa comparação para poder selecionar aquele que melhor vai ser, né, ali indicado para aquela vaga. Bom, então vamos entender um pouco melhor desse processo de seleção. Na seleção, então, é um processo de comparação. Eu vou comparar o que com o que, né? Para pensar ali, né, aquele melhor candidato. Eu vou comparar as características que a empresa quer encontrar, então o perfil, né, as competências, o conhecimento, né, as habilidades, as atitudes. Então, a importância aí do planejamento desse processo que precisam ser realizados antes. Quais são os processos que precisam ser realizados antes? Eu preciso ter a descrição dessa vaga. Então, eu preciso ter essas características detalhadas. E eu vou fazer o quê? Né? Eu vou comparar o que os candidatos vão apresentar. Então,
o que aquele candidato ele está apresentando, né? Então, lá no processo de recrutamento, ele trouxe uma série de informações, ou ele trouxe através de um currículo, ou ele trouxe através do preenchimento de uma ficha, né? Então, ali eu tenho algumas informações acerca dele. Lá no próximo quadro, são essas informações que eu vou comparar. Então, recrutamento e seleção podem ser considerados duas etapas de um mesmo processo, que é o processo de agregar pessoas. Então, são duas etapas, recrutar e depois selecionar. Primeiro, eu vou atrair e o encaminhamento de um lado, né? Então, eu atraio esse candidato e eu vou, então, depois escolher. E depois eu tenho, né, essa outra etapa, que é de escolha e decisão de admissão do candidato, tá? Então, de um lado eu vou ter essa parte, que é de atração, e de outro lado eu vou ter a escolha e a decisão. Então, essas duas etapas, elas não podem se confundir. Eu nunca posso fazer, nunca, de forma alguma, eu posso fazer isso no mesmo momento, tá? Então, eu preciso ter um tempo para primeiro receber, para analisar as informações que estão ali. Então, se eu estou com um candidato na minha frente, no momento que ele, por exemplo, preenche a ficha dele, que ele entrega o currículo, eu não tenho esse tempo, né? Eu não tenho minimamente o tempo de, muitas vezes, fazer a leitura com cuidado, né, daquela ficha que ele preencheu, daquele currículo, analisar as informações que ele trouxe. Eu não tenho como fazer isso ali, né, naquele mesmo momento. Então, esse é um erro muito grave que muitos gestores muitas vezes cometem, né, de fazer isso dessa forma, né, de uma forma atropelada, confundindo esses processos. Então, o risco é enorme para que isso não dê certo. E o que vai acontecer? Um custo muito grande para a empresa, um custo, né, de esperar aquela pessoa ali trabalhar na empresa para verificar, então, e acabar verificando que ela não é adequada para a posição. Então, isso perde em produtividade, perde em custo também, né, do processo, porque eu vou ter que desligar essa pessoa, vou ter que ficar um tempo ainda procurando uma outra pessoa adequada. Então, essas etapas, elas não podem ser queimadas. Quando eu tenho uma instituição pública, elas não são, né, porque eu tenho lá um edital, eu preciso, né, fazer com que esse candidato, então, ele se inscreva para o processo, né, e ele vai passar também por etapas desse processo, aonde ele vai ter que desempenhar, né, algumas funções, como, por exemplo, mostrar um conhecimento dele através de uma prova escrita, fazer uma prova didática, né? Então, também, eu não posso queimar esses processos. Percebo que eles são muito importantes, porque eles vão me trazendo informações confiáveis para que eu possa tomar uma decisão. Então, ali no próximo quadro, o que a gente vai ter aqui? De acordo com o que a Venato, a maioria das organizações seleciona e até responde os currículos encaminhados por e-mail. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, né, quando a organização ela abre uma vaga, ela vai acabar selecionando, né, e até respondendo a esses currículos, né, que elas vão recebendo. Bom, essa pode até ser uma primeira seleção ali, né? Às vezes a pessoa encaminha o currículo por e-mail, ou, né, entra ali em contato com a empresa e entrega o currículo. Nesse momento, ele pode até falar assim, olha, o teu currículo não vai ser selecionado para essa vaga, porque às vezes tem uma informação ali que já diz que não tem nada a ver com aquela vaga. Voltando então no quadro, alguns são selecionados, outros ficam aguardando para futuras oportunidades. Mesmo quando a vaga ainda não está aberta, os candidatos podem ser chamados para entrevistas para futuras oportunidades. Então, perceba, né, que nesse processo de seleção, e a gente vai falar depois das etapas, né, desse processo, mas dentro desse processo de seleção, eu posso também, né, ir montando um banco de talentos, né, montando ali um banco de currículos que podem servir para novas oportunidades. E eu posso informar esse candidato, olha, esse teu currículo não vai servir agora para essa oportunidade, mas vai ficar aqui, possivelmente pode estar entrando num próximo processo. E assim você pode compreender um pouco melhor esse processo de seleção. Métodos e técnicas do processo de seleção de pessoal.
Vamos então lá no quadro para a gente falar desses dois aspectos aqui, métodos e técnicas. Então, olha, o processo de seleção ele envolve a utilização de métodos, né? Então, quais são as etapas do processo e das técnicas. Que técnicas que eu posso utilizar? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar em cada etapa? Então, o processo de seleção, ele pode ter várias etapas. Né? Se a gente pensa, por exemplo, numa instituição pública, no concurso, eu posso ter etapa lá de uma prova de conhecimento, depois eu posso ter uma outra etapa, né, que vai ser a análise do currículo, uma outra etapa que é uma prova didática, né, quando é o caso aí de uma instituição de ensino, por exemplo. Né? Então, olha, veja que eu tenho várias etapas que podem acontecer e eu vou utilizar esse método. Né? Então, quais vão ser os passos? Quais vão ser essas etapas? Elas vão ser eliminatórias? Não vão ser? Quais são os requisitos, né? Para que o candidato ele possa passar para a próxima etapa, né? E todo mundo passa, né? Eu já vou eliminar alguém em alguma etapa dessa, tudo isso eu vou precisar planejar antecipadamente. Bom, então lá no quadro a gente vai ver aí algumas dessas etapas também. Então o processo de recrutamento, ele vai acontecer diante da divulgação externa. Ele gera, então, subsídios para uma importante etapa do processo de seleção, que é a análise de currículo. Então, quando eu divulgo minha vaga externamente, o candidato ele vai, então, ali se candidatar àquela vaga e muitas vezes ele vai trazer um currículo, né? Ou ele vai preencher uma ficha. Nessa ficha tem informações que teriam lá no currículo. E isso vai me trazendo, né, informações importantes para uma primeira etapa do processo de seleção, que é a análise do currículo. Então, muitas vezes, se eu não estou, né, num concurso, por exemplo, público, que a primeira etapa pode ser uma prova, né, de conhecimento, na organização privada, normalmente é a análise do currículo. Então, eu vou analisar se aquele currículo ele se enquadra com os requisitos daquela vaga. Então, ali no quadro, num concurso público também pode ser, por exemplo, essa primeira, a inscrição, né, onde o candidato ele traz lá algumas informações dele, pode ser, eu posso ter uma etapa onde eu vou colocar lá quais foram as candidaturas que foram impugnadas, né, as inscrições, e aquelas que foram aceitas. O currículo, ele funciona como um catálogo que traz diversas informações importantes sobre o candidato. E daí a gente pode ter a gente tem diversos tipos de currículo, né? Então a gente tem aqui um modelo, né, que a gente poderia pensar em quais são aquelas informações básicas que a gente pode ter ali no currículo. Então, ali no quadro, trazendo ali para vocês, geralmente as informações que tem no currículo são os dados pessoais, né, porque isso é importante, eu preciso ter lá o nome da pessoa, o endereço e o telefone, ele é importante para que eu possa localizar aquela pessoa. Então, muitas vezes também o e-mail, né, o endereço de e-mail, como que eu vou fazer para localizar ou para acessar aquela pessoa. Os objetivos, o cargo e a posição, a área desejada, as qualificações profissionais, né, os principais pontos fortes e as competências, a experiência profissional, então aqui eu tenho conhecimento, aqui eu tenho habilidade, né, e outras qualificações que a pessoa possa ter, cursos, formação. Bom, então isso aqui é um modelo, assim, né, um exemplo de currículo básico. Eu posso ter variação desse tipo de currículo? Posso. E às vezes isso acontece também dependendo da área de atuação. Então, por exemplo, né, dentro da área acadêmica, da área escolar, a gente trabalha muito com o currículo Lattes. Por que o currículo Lattes? Né? Porque ele tem uma estrutura que privilegia muito mais o envolvimento desse profissional na pesquisa, né, nas atividades acadêmicas, que é diferente, por exemplo, para uma outra organização, né, onde então eu vou privilegiar outros aspectos. Bom, se eu tenho uma empresa também que trabalha com tecnologia, com inovação, às vezes eu vou ter outros formatos de currículo, através de vídeos, né, através de maneiras inovadoras aí de apresentar as suas informações. Então, isso vai depender muito da área, né? Então, não existe assim um padrão único, né? Existe esse padrão que é mais utilizado de uma forma geral, mas a gente pode ter essas especificidades. Bom, então, ali no quadro, a importância do currículo também é porque ele deve trazer essas informações básicas, né, necessárias para aquele primeiro contato. Bom,
Então, a gente também vai utilizar uma outra ferramenta que é muito importante, uma outra técnica muito importante, que é a entrevista. A entrevista no processo de seleção, ela é importantíssima. E ela tem ali, né, os seus prós e os seus contras. Qual que é o pró, né, as vantagens da entrevista? É que eu vou fazer um contato direto com a pessoa, porque o papel aceita tudo, ele aceita qualquer coisa que eu escrever, ele aceita. Então, no contato direto, eu vou esclarecer, né, alguns pontos que estão ali no currículo, eu vou conhecer, né, essas diferenças, avaliar as reações da pessoa, eu estou frente a frente com ela. Agora, quais são os outros aspectos em que a gente poderia pensar em contras? Aqui envolve muita questão da subjetividade, né, de quem está ali entrevistando, tem uma margem de erro maior, é difícil de comparar, né, e a gente precisa estar muito preparado para a entrevista. Então, por ser um aspecto que envolve mais subjetividade, às vezes, né, fica difícil de eu comparar um profissional com o outro. E uma outra técnica que também é muito utilizada, uma outra ferramenta que é muito utilizada nesse processo são as dinâmicas, né, no processo de seleção. Então, vamos lá no quadro. O que são essas dinâmicas? É uma técnica lúdica que visa colher dados comportamentais, potencialidades, dificuldades do candidato. Então, ele vai se colocar numa situação ali, né, vivencial, e o objetivo é identificar como que as pessoas se comportam em grupo, além de ganhar tempo, uma vez que o número de candidatos é geralmente maior do que a quantidade de vagas. Então, por exemplo, quando eu tenho um número grande de candidatos, eu posso lançar mão da dinâmica, aonde eu vou ter esses vários candidatos ali realizando essa dinâmica, e eu posso observar cada um deles nesse contexto. E quando eu observo esses candidatos nesse contexto, fazendo essa interação, né, eu estou observando vários de uma vez só. Na entrevista, eu posso até fazer entrevistas coletivas, né? Mas a entrevista geralmente se faz um a um, tá? Então, assim, você pode compreender um pouquinho essas etapas e as técnicas, né, no processo de seleção. A importância da entrevista. A entrevista é uma ferramenta fundamental dentro do processo de seleção. A gente pode, né, não ter outras etapas, né, outras técnicas sendo utilizadas, mas a análise do currículo e a entrevista, elas são fundamentais, elas vão estar sempre ali presentes. E a entrevista, ela tem uma importância também, porque ela pode acontecer em várias etapas do processo. A gente pode ter várias entrevistas ao longo do processo. Então, quando eu estou, por exemplo, numa empresa privada, e eu tenho lá, né, uma escola que tem uma área de gestão de pessoas, ou então eu lanço mão da contratação, né, de uma empresa terceirizada para fazer o processo de recrutamento. Ela vai lá, encontra vários currículos para mim, né, e tem lá vários candidatos para aquela vaga. E ela pode até me auxiliar, por exemplo, no processo de seleção. Mas a decisão, né, de quem que vai ser contratado sempre é do gestor direto daquela pessoa. Não vai ser da área de RH, não vai ser da empresa de consultoria. E muitas vezes essa empresa vai fazer a entrevista, né, no momento lá inicial com esse candidato, e em algum outro momento o gestor, que vai ser aquele que vai decidir a respeito da contratação daquela pessoa, ele vai ter que estar envolvido no processo e ele vai também entrevistar esses candidatos para ele poder tomar a decisão dele. Então, vamos falar um pouco mais do processo de entrevista, porque ele né, dessa ferramenta da entrevista, porque ela é muito importante dentro do processo de seleção. Vamos lá no quadro. Então, a entrevista aqui na seleção. Então, na etapa de seleção, as entrevistas ganham um papel de destaque, pois são as mais representativas no momento de escolha, além de estar entre as técnicas mais utilizadas. Por que ela é mais representativa? Porque é esse momento onde eu vou estar em contato direto com aquela pessoa, ela vai estar ali na minha frente, né? E eu vou poder, então, avaliá-la melhor. Então, lá no quadro, voltando, então, vamos falar aqui de alguns exemplos de entrevistas que a gente pode lançar mão no processo de seleção. A gente pode ter a entrevista totalmente padronizada. Então, o que é uma entrevista totalmente padronizada? O roteiro já tá pré-estabelecido, tá? A busca por respostas definidas e fechadas. Então, eu já tenho ali, né, uma entrevista padronizada.
perde a profundidade e a flexibilidade, né? E assume uma variedade de formas aí as respostas. Podem ser sim ou não, verdadeiro ou falso, múltipla escolha. Então, por exemplo, né, esses exemplos aqui, ó, você já trabalhou em equipe? Sim ou não? Se sim, obteve bons resultados, né? Então, de repente, eu tenho ali um roteiro que já está padronizado, que é totalmente padronizado. Bom, eu posso ter um outro tipo de entrevista que está ali no quadro, vamos lá, que é a padronizada nas perguntas. Então, as perguntas, elas são previamente elaboradas, mas eu não tenho ali umas respostas pré-definidas, sim ou não, né? Como anteriormente, ou é verdadeiro ou falso, ou múltipla escolha. Permite respostas abertas, né? Então, as respostas dos candidatos são livres. O entrevistador, ele vai se basear numa listagem, num checklist de assuntos a questionar. Então, quais são os exemplos, por exemplo, de pergunta que a gente pode ter num tipo de entrevista padronizada nas perguntas? Quais são suas habilidades e conhecimentos em relação à área em que atua? Quais foram, né, seus trabalhos mais significativos ou de maior relevância? Então, isso dá a oportunidade para a pessoa colocar mais informações acerca dela. E a gente tem também ali já a entrevista livre ou não diretiva. Então, nessa entrevista, ela é totalmente livre. Então, eu não tenho, né, não estou especificando já previamente perguntas nem respostas. Eu posso me basear, de repente, no currículo da pessoa, verificar quais são as questões que eu gostaria de esclarecer daquele currículo. Então, sem uma preocupação com sequência ou com um roteiro. Por exemplo, né, um exemplo de uma pergunta aí, né, ou de um questionamento que pode ser colocado para o candidato. Ó, eu gostaria de ouvir um pouco sobre você. Seu trabalho atual, sua formação acadêmica, sua vida pessoal, enfim, conte-me um pouco de sua vida. Bom, quanto mais livre, né, mais a chance da gente obter respostas mais espontâneas. Porque quando eu faço umas perguntas muito mais diretivas, isso, o candidato, a tendência dele responder de uma forma mais idealizada, né? Então, quando eu pergunto lá para ele, quais são as suas habilidades, conhecimento, né, em relação à área que atua? Ele pode idealizar, né? Ele pode falar coisas que ele acredita que o recrutador gostaria de escutar. Mas a gente também tem um outro tipo de entrevista, vamos lá no quadro, que é a entrevista por competências, que ela também é bem interessante, porque as questões são planejadas com base no perfil de competência da função e da empresa, né? É feita a investigação do comportamento passado, isso é interessante, porque quando eu pergunto do passado, é mais difícil a pessoa idealizar. Busca obter respostas onde tenham 3 questões ali, onde o candidato, então, ele vai expor para mim 3 aspectos, né, sobre aquilo que eu estou perguntando para ele. Sempre ele vai ter que falar a respeito de um contexto, então, aonde aquilo ocorreu, de uma ação, o que foi feito e qual que foi o resultado. Então, eu vou pensar, isso, né, é justamente para a gente fugir desse aspecto da idealização e ele poder me dizer o que ele já fez, né, e qual foi o resultado que ele obteve. Então, por isso é sempre do passado. Então, como que a gente poderia pensar em relação a essas competências, né? Então, vamos lá no quadro. A gente pode pensar, por exemplo, na competência de liderança. Então, vamos supor que o cargo dele exija que ele tenha essa competência de liderança. Vamos supor que ele esteja sendo contratado para ser um gestor. Então, eu posso pensar numa pergunta que vai fazer com que ele me traga um contexto. Então, olha, alguém já pediu conselho antes de tomar, lhe pediu algum conselho antes de tomar uma decisão importante? Então, essa pergunta, ela tem a ver com a liderança, porque a liderança é a capacidade de eu influenciar as outras pessoas. Será que eu sou visto como um líder? E isso não evoca somente questões de trabalho, mas da vida dele. O que você fez, né? Se a pessoa pediu, o que você fez? Qual foi o resultado? Descreva como enfrentou, como que você enfrentou esse resultado. Então, perceba que nesse tipo de questionamento, né, nesse tipo de entrevista, por competência, eu vou me basear naquela competência, né? O que é que aquela pessoa ela precisa demonstrar para que eu verifique se ela tem aquela competência, né? E ela vai me explicar e vai me trazer algo que já aconteceu com ela. E muitas vezes, não necessariamente numa relação de trabalho, às vezes ela ainda não teve essa experiência de ser gestor, né? Ou aquilo não envolve um cargo de gestão. Então, eu posso fazer a pergunta dessa forma e ela vai me responder, ela vai ter que trazer, né, algum contexto onde ela se envolveu com isso,
o que foi que ela fez, como que ela reagiu, quais foram os resultados, né? E isso vai me dizendo um pouco mais sobre essa pessoa, para que eu possa, então, comparar e poder selecionar de uma forma mais adequada. E assim, você pode entender a importância aí da entrevista nesse processo. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema da empresa Empório Urbano, que é em relação ao processo de seleção. Então, Empório Urbano, que trabalha aí com comércio de games, né, e eletrônicos, que é administrada lá pelo seu Rui, que é uma empresa familiar. Vamos lá então no quadro. Qual que é o desafio? Lá na Empório Urbano, é necessário estabelecer como que vai ocorrer a seleção que trará subsídios para a decisão de contratação de seus futuros funcionários. Então, o seu Rui agora ele está preocupado com isso, né? Como que ele vai fazer esse processo de seleção e quais são, né, essas etapas, essas técnicas que ele vai utilizar para que ele tenha essa informação, maior número de informações possíveis a respeito desses candidatos para que ele possa tomar uma decisão mais acertada. Então, voltando aí no quadro, a empresa tem baixo turnover. O que é o turnover? Turnover é rotatividade. Tá? Então, a rotatividade significa o número de funcionários que entraram e saíram da empresa em um determinado período de tempo. Então, ele não tem essa rotatividade, né? Os funcionários ficam na empresa dele, não saem, né? Então, ele não tinha visto essa necessidade de escrever um processo de recrutamento e seleção até o momento, pois o proprietário normalmente contrata seus colaboradores por meio de indicação, o que é bastante ocasional. Então, o que acontece? É uma empresa pequena, relativamente pequena, e ocasionalmente, quando ele precisa, né, contratar um novo colaborador, ele pede já a indicação de alguém que trabalha, né, fala para os funcionários da empresa dele, e esses funcionários acabam indicando alguém. E, às vezes, o que acontece é isso, né? Não faz nem esse processo de recrutamento e seleção, né? Não pega vários candidatos para analisar quem que seria o melhor. Às vezes, é isso que acontece muitas vezes em empresas, é que, por uma indicação de alguém, vai lá e, naquele momento, a pessoa conversa, vê, está mais ou menos adequado, então, eu vou contratar essa pessoa mesmo. Então, ele vinha fazendo dessa forma e isso vinha dando resultado. Só que a empresa está crescendo, ele vai precisar contratar mais pessoas e ele, então, agora ficou preocupado. Como é que eu vou fazer isso, né? E preocupado nesse planejamento. Bom, então, vamos ali no quadro. Resolvendo. Os métodos e técnicas. Então, ele vai precisar definir que técnicas e que métodos ele pode utilizar, podem ser utilizados em cada fase. Bom, então, no recrutamento, ele até pode continuar utilizando a indicação também. E, de repente, se ele tiver ali cargos que vão ser cargos, por exemplo, de gestão, outros cargos que os próprios colaboradores que já trabalham na empresa dele pode ter a oportunidade de assumir essas posições e, assim, desenvolvendo a sua carreira, ele também pode abrir um processo de recrutamento interno junto com o externo. E mais, né, depois do recrutamento, ele vai precisar, então, pensar em quais são essas etapas do processo de seleção. Então, ali, voltando no quadro, ele pode, então, utilizar como uma primeira etapa o recebimento e análise dos currículos, né? Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o perfil da vaga, ele vai, através desse perfil da vaga, analisar se aquele currículo está adequado para aquilo que ele estava procurando. Então, muitas vezes, a pessoa ela até se candidata para uma vaga que não necessariamente ela está preparada ou ela tem todos os requisitos, mas ela sempre aposta, né, que pode ser, né, que a empresa se interesse. E daí ele vai ter que fazer essa avaliação. Será que vale a pena, né, esse candidato, apesar dele não ter todos os requisitos aqui que eu pedi, não ser muito bem aquele candidato adequado, mas será que tem algo, né, que vale a pena eu deixar ele passar para a etapa seguinte? Se ele achar que vale a pena, ele pode passar o candidato para a etapa seguinte. Voltando, então, no quadro, um outro ponto, né, ele pode, então, a partir da análise do currículo, chamar esses candidatos para entrevista. Então, aqui, na análise do currículo, pode ser que já seja eliminatória. Ele já elimine alguns currículos e, com isso, né, cada vez que, por exemplo, esses candidatos eles já forem sendo eliminados da próxima fase, é importante que ele dê um feedback, que ele dê um retorno, que ele comunique essas pessoas de que
ela não foi selecionada ainda, né, para aquela vaga, mas que o currículo dela vai ficar ali no banco, né, de currículos da empresa, que numa nova oportunidade ele vai ser chamado. E daí, na etapa seguinte, então, a entrevista. E é importante que ele se prepare para a entrevista e planeje que tipo de entrevista que ele vai fazer. Então, é sempre muito mais interessante a gente fazer entrevistas que levem, né, o candidato a trazer informações realistas dele e não idealizadas, né? Então, por quê? Né? O candidato ele vai se preparar, né, para aquela entrevista. Então, ele vai pensar no que ele vai falar, ele vai procurar, né, vídeos na internet que oriente ele como que ele deve se portar numa entrevista. Então, a gente precisa também, né, ter esse planejamento ali de como que a gente vai fazer essa entrevista para obter as informações que a gente precisa, realmente, né? E não só aquelas informações ou aquelas respostas idealizadas. A entrevista por competência, ela é bem interessante em função disso, né? Porque a gente permite aí que a gente faça essa análise do contexto, da ação e do resultado. Voltando no quadro, ele também pode lançar mão de dinâmica. A dinâmica, ela é interessante quando eu tenho uma quantidade grande de candidatos, né? Se eu tenho poucos candidatos, daí não dá para fazer uma dinâmica. Uma outra coisa, dependendo, né, da instituição, como por exemplo a escola, ou mesmo a instituição lá do seu RUI, a organização do seu RUI, ele, dependendo do tipo de posição que aquela pessoa vai ocupar, eu posso fazer uma prova didática, uma prova de conhecimento, né? Pode ser uma prova didática aí no caso da educação, né, da escola, mas no caso do seu RUI, ele também poderia fazer uma prova de conhecimento, dependendo, vamos supor que ele está contratando alguém para trabalhar no setor de importação da empresa dele. E essa pessoa precisa ter conhecimento da área de comércio exterior. Então, são conhecimentos muito específicos. Às vezes, a pessoa ela fez um curso, né, ela é formada na área, mas será que ela está atualizada? Será que ela sabe trabalhar com aquela especificidade que eu vou precisar ali na minha empresa? Ela conhece da importação de games e de eletrônicos, né? Ela conhece da legislação, ela sabe como fazer esse processo. No que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar na negociação com alguém, né, que está de fora do país. Ela tem conhecimento em línguas, então eu posso fazer uma entrevista também, de repente em inglês, posso fazer uma prova de conhecimento, ela vai precisar trabalhar com alguma questão técnica, que ela precisa conhecer termos técnicos, né? Também em outra língua, para ela poder fazer essa negociação com alguém de fora do país. Então, o seu RUI ele pode lançar mão também desse tipo de testes de conhecimento. Tá? Então, ele precisa estruturar esse processo para ele poder ter informações seguras para ele poder tomar a decisão dele. E assim a gente consegue auxiliar o seu RUI. Agora vamos para o nosso momento de interação e chegou a hora do nosso Kahoot. Então, convido você a acessar lá o Kahoot, né, através do nosso PIN aí. E eu vou esperar vocês entrarem. Nós já temos uma jogadora lá que é a Ju. E, então, eu vou aguardar aí que vocês entrem para que a gente possa, então, iniciar o nosso game aqui, né? Esse nosso jogo, onde vocês vão ter a oportunidade aí de mostrar se vocês estão afiados, se prestaram atenção aqui na aula. Seja bem-vindo, Itapetininga, o Adriano, a Kelly, Joane. Vamos lá que o pessoal está entrando para que a gente possa, então, fazer o nosso joguinho. O jogo do Kahoot, que vocês podem aí testar, né? Se vocês conseguiram acompanhar tudo aquilo que foi trabalhado aqui nesse nosso encontro. Depois a gente vai ter um momento de perguntas, onde vocês também vão poder esclarecer alguma dúvida, até mesmo que ficar aí das questões que foram respondidas no Kahoot. A Joane está entrando, então sejam todos muito bem-vindos, pessoal de Breves. Já temos 6 jogadores, vamos ver se entra mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal, vamos se animar. A Tassi. Quem mais? Já temos 7 jogadores, mais um minutinho para ver se entra mais alguém. Você já tem aí o PIN 343156, então vamos entrando. Temos aí 7 jogadores, vamos dar mais um tempinho, mais um entrou. Cris de Cacoal, seja bem-vindo, pessoal de Cacoal.
Vamos ver se entra mais alguém. Vamos lá, pessoal. Vamos se animar para entrar aí para a gente jogar. Vamos lá? Vou dar mais. Aí entrou mais um, a cá. Vamos ver se entra mais alguém, senão a gente já inicia. Tá? Vou esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém. Entrou mais, quem que foi? Não consegui identificar quem foi que entrou. Vi que entrou, nós temos 10 jogadores já. Mais um pouquinho e a gente começa. Vamos lá, então vamos iniciar? Ó, iniciando, hein? Bom, aqui, teleaula 3, recrutamento e seleção. Vamos lá para a primeira pergunta de múltipla escolha. Uma vantagem do recrutamento externo é o quê? É a proximidade, economia e rapidez, dificuldade da área em liberar o colaborador, melhora a motivação da equipe ou renovação de ideias? O que vocês acham? Vamos respondendo, a gente já tem só 2 respostas, 3, vamos lá aumentando aí o número de participantes aqui, todo mundo respondendo, já vai acabar o tempo. Corre lá e responde. 7 responderam corretamente, né? Então, quando eu tenho o recrutamento externo, isso renova as ideias, né? Vamos lá, então, ver quem que ficou na frente, a Jaqueline, depois a Tassi, Tapetininga, Cris e Breves. Então, vamos lá para a próxima, gente. De novo, é de múltipla escolha. Na entrevista por competência, é investigado o comportamento passado, busca respostas definidas e fechadas, é baseado em estimativas futuras ou utiliza de forma intensiva a inteligência artificial? Vamos lá, pessoal, respondendo. Olha o tempo passando. Entrevista por competências, a gente falou bastante dela aqui e da importância dela. Vamos ver, é investigado o comportamento passado. 5 conseguiram responder corretamente. Não tem uma resposta definida e fechada. Jaqueline, Adriano, Breves e Tassi. Parabéns, Jaqueline. Vamos lá, então, a última pergunta, verdadeiro ou falso? A seleção é um processo decisório baseado em dados confiáveis realizado sempre após o recrutamento. É verdadeiro ou é falso? Essa tá fácil, gente. A gente falou bastante, né, disso, dessa temática aqui. O que vocês acham? Essa afirmativa aí é verdadeira ou falsa? Olha o tempo passando, nós já temos aí, acho que todo mundo conseguiu já responder, né? Porque só tem 2 alternativas, fica mais fácil. Verdadeira, pessoal. Então, a seleção é um processo decisório baseado em dados confiáveis. Ela vem depois do recrutamento, né? Porque o recrutamento é onde, então, eu vou buscar possíveis candidatos. Parabéns ali para a Jaqueline, daí a Cris de Cacoal e o pessoal de Cacoal aí, então, também participando ativamente. Pessoal, muito legal, muito bacana a participação de vocês. E agora, né, a gente vai seguir ali e vamos, então, para um próximo momento de interação, aonde, então, eu vou convidar vocês para enviar suas dúvidas, comentários que vocês queiram fazer. Então, vou dar uns minutinhos e daqui a pouquinho eu volto.
Bom, pessoal, voltando, nós não tivemos nenhuma dúvida, nenhum comentário. Então, acredito que ficou bem claro para vocês aí a temática desse nosso encontro e que é um processo, né? Esse processo de agregar pessoas é um processo muito importante dentro da gestão de pessoas e que acontece em qualquer organização, né? Sempre a gente vai precisar de pessoas trabalhando e vamos precisar recrutar e selecionar essas pessoas. Então, você pôde aí compreender a diferença entre recrutamento e seleção, compreender que que essas duas etapas, elas estão dentro do processo de agregar pessoas, que devem ser planejadas, que devem ser feitas em momentos diferentes, e esse planejamento tem que ter uma relação com a estratégia de cada organização e também com o perfil da vaga, as competências, né, e as etapas que eu preciso ter dentro do processo para conseguir dados, informações confiáveis para a tomada de decisão. Então, a seleção é sempre uma tomada de decisão e muito importante para que eu possa ter os profissionais mais adequados trabalhando dentro da minha organização. Então, assim a gente chega ao final desse nosso encontro e nos encontramos, então, numa próxima oportunidade. Até mais!